Olá! Hoje a gente vai mergulhar em alguns trechos do Scrum, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo, do Jeff Sutherland. A ideia é extrair mesmo a essência do Scrum, sabe? Seus conceitos, a filosofia. Exato. Vamos investigar como o Scrum se propõe a ser uma alternativa, né? Principalmente aqueles métodos mais tradicionais de gerenciamento. Aqueles que a gente sabe que muitas vezes acabam em atraso, orçamento estourado. E produtos que, no fim das contas, ninguém usa direito. O livro começa justamente com um exemplo forte. O tal projeto Sentinel, da FBI. Um caso clássico disso. Certo. Vamos lá, então. Qual que é a ideia central aqui? O autor parece bem crítico ao método tradicional em cascata. Sim, muito crítico. Aquele onde se tenta planejar tudo, cada detalhe, lá no começo. E ele argumenta que isso não funciona, né? Cita esses projetos gigantes como o do FBI, que mesmo com todo esse planejamento detalhado viraram um desastre. Custaram uma fortuna e... E não entregaram o que precisavam. O ponto fundamental que o autor traz é, para trabalho complexo, trabalho criativo, esse planejamento rígido inicial é uma ilusão. Simplesmente não funciona. E o que o Scrum propõe no lugar? O Scrum abraça a incerteza. Essa é a grande virada de chave. A filosofia é de inspeção e adaptação o tempo todo. É muito inspirado, aliás, no ciclo PDCA, sabe? Do Deming, do sistema Toyota de produção. Ah, o planejar, fazer, verificar, agir. Esse mesmo. Então, em vez de seguir um plano cego, o Scrum estrutura o trabalho em ciclos curtos, os sprints. Certo, os sprints. E no final de cada sprint, a equipe para. Olha o que foi feito, como foi feito e, principalmente, se ainda faz sentido ir naquela direção. É uma correção de rota constante. E como isso funciona, assim, no dia a dia? O livro menciona esses sprints, que são ciclos, e também as reuniões diárias, né? Aquelas rapidinhas. Isso, as Daily Scrums. 15 minutos no máximo. O objetivo é alinhar a equipe rapidamente. E o que acontece nelas? Basicamente, cada um responde 3 perguntas bem focadas. O que eu fiz ontem para ajudar a equipe a atingir a meta do sprint? O que eu vou fazer hoje para ajudar? E ter algum impedimento no meu caminho? Ah, focado em comunicação e remover bloqueios, então. Exatamente. Comunicação rápida, sincronização e, crucial, identificar e remover os obstáculos o quanto antes. O próprio exemplo do FBI, depois que eles mudaram para o Scrum. Ah, sim, eles conseguiram empregar valor a cada 2 semanas, né? Com demonstrações e tudo. Pois é, isso mostra o poder de focar na entrega e no feedback constante. É outra lógica de trabalho. Entendi. E que outros aprendizados, assim, chave o livro traz? Tem mais coisa, né? Tem vários pontos importantes. Um deles é essa cultura de remover impedimentos sem demora. É algo que vem lá da Toyota para manter o fluxo de trabalho liso. Faz sentido. Outro é o foco em entregar valor real, algo que funcione e possa ser usado, com frequência. Nada de esperar meses para ver algo concreto. E a questão das equipes? Ah, isso é fundamental. Equipes pequenas. O ideal, segundo o livro, é algo entre 5 e 9 pessoas. Mais ou menos 7, né? Por que tão pequenas? E a ver com a nossa própria capacidade cognitiva, sabe? O número de canais de comunicação explode quando a equipe cresce muito. Fica difícil todo mundo se alinhar. E as equipes precisam ser multifuncionais, ter todas as habilidades necessárias ali dentro. Interessante. E tem uma crítica forte também ao tal erro fundamental de atribuição. Sim, aquela nossa tendência, muito humana, de culpar as pessoas quando as coisas dão errado. Sendo que muitas vezes o problema está no sistema, no processo. Exato. O livro cita o caso da Numi, aquela fábrica que era uma parceria da GM com a Toyota. Os mesmos funcionários americanos que tinham um desempenho ruim no sistema GM passaram a ter uma qualidade altíssima no sistema Toyota. As pessoas eram as mesmas. Nossa, que exemplo forte! O sistema realmente importa, então. E como importa? Olha, e o livro também resume umas ideias principais, né? Umas frases de efeito, quase. Sim, ele condensa bem. Algumas que me marcaram. Planejar é útil. Seguir cegamente os planos é burrice. Forte, né? Bem direta. E outra, inspeção e adaptação. Pare, revise, melhore. É o ciclo PDCA em ação.
E tem aquela, fracasse rápido para que possa corrigir o problema o quanto antes. Isso muda tudo sobre como a gente vê o erro. Com certeza, o erro vira aprendizado, não catástrofe. E também a questão da multitarefa. Ah, sim, ser um desperdício enorme. Focar numa coisa de cada vez. Isso, a troca de contexto é caríssima para nossa produtividade. O livro bate bastante nessa tecla. E as citações? Tem algumas bem marcantes, né? Tem sim. Aquela analogia do rugby do Takiwi e Nonaka, que inspirou o nome Scrum. A bola é passada pelo time conforme ele avança, como uma unidade pelo campo. Mostra bem a ideia de time unido. Legal. E a descoberta de que trabalhar horas extras demais, na verdade, diminui a produtividade. Trabalhe mais e você produzirá menos, contraintuitivo para muita gente. Verdade. E aquela do ciclo Oja, do John Boyd. Ah, sim. Observar, orientar, decidir, agir. Aquele que conseguir lidar mais rápido com a taxa de mudança, vence. Serve para a guerra, serve para os negócios hoje em dia. Velocidade de adaptação é tudo. Então, assim, pra gente ir amarrando, o Scrum parece ser bem mais que um conjunto de regras, né? É quase uma mudança de mentalidade mesmo. Exatamente. É um framework, uma estrutura, não uma receita de bolo. E busca alinhar o jeito de trabalhar com a natureza humana, sabe? Promovendo transparência, colaboração. E até a felicidade da equipe. O livro menciona a felicidade como uma métrica de desempenho importante. O que é bem diferente. Nossa, com certeza. Felicidade como métrica. Mas tem um pensamento final no livro que eu acho bem interessante para a gente deixar aqui. É um conceito japonês. Shu-ha-ri. Shu-ha-hi. Como isso se conecta com o Scrum? Vem das artes marciais, mas se aplica a qualquer aprendizado. No estágio Shu, você aprende as regras. Segue à risca, como o mestre ensina. É o time novo no Scrum, aprendendo as cerimônias, os papéis. Certo, a fase de seguir as regras. Isso. Depois vem o Ha. Você já domina as regras. Então, começa a questioná-las, a adaptá-las, a inovar dentro daquela estrutura. Começa a entender o porquê por trás das regras. Entendi. E o Ri. O Ri é a transcendência. As regras já estão internalizadas. Você não pensa mais nelas. A prática se torna parte de você, permitindo a verdadeira maestria, a criatividade, o fluxo. O movimento é natural, quase sem esforço. Que interessante. O Scrum te dá o Shu, as regras para começar. Mas o objetivo final talvez seja levar as equipes e, quem sabe nós mesmos, a esse estado Ra e, eventualmente, ao Ri, onde o trabalho flui com propósito. Uma jornada de maestria, então. Fica aí a reflexão, né? Como aplicar essa jornada de aprender, adaptar e transcender, não só no trabalho. Mas talvez na vida como um todo. É um pensamento poderoso para fechar.